Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Sporteca to the Point no ar. Nesse episódio a gente conversou com um cara que eu admiro muito, respeito pra caramba o trabalho dele, que é o André Barros, fundador do Desimpedidos, hoje está à frente de um dos melhores canais de empreendedorismo, na minha opinião, que é o Foras de Série. Por falar em Foras de Série, tá rolando a Semana Foras de Série, né? Eles estão trazendo convidados e conteúdos espetaculares, muito foda mesmo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, que vale a pena. Também se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa o like para não perder nenhum dos conteúdos, ter os conteúdos todos em primeira mão e tá com a gente aqui nessa jornada, beleza? Então confiram aí como foi o papo com ele. Agradeço de novo ao André, muito obrigado, foi um excelente papo, espero que a gente possa fazer vários outros ainda no futuro. Então confiram como foi aí e a gente se vê no próximo Sporteca to the Point. Cara, assim, dos pontos mais levantados ali, André, no report e que o pessoal mais votou, né, como sendo um dos principais desafios, é a questão de criar experiências para o torcedor, para o fã, não só durante o match day, né, mas antes e depois. Né? Então foi uma questão de como criar essa experiência e quais são, enfim, os mecanismos e que tipo de experiência pode ser criado para engajar o fã antes e depois dos jogos, né? E eu queria ouvir de ti se tu recomenda, se tu tem em mente algumas alternativas, algumas estratégias que os clubes poderiam utilizar para engajar o torcedor tanto antes quanto depois dos jogos, não só no match day. Puta, cara, é difícil. É difícil não por não ter opção, tem opção pra caramba. Mas eu acho que cada clube tem um perfil de torcedor. Eu não acredito muito numa solução pasteurizada que serve para todo mundo, sabe? Acho que os hábitos do torcedor, até de São Paulo mesmo, do Corinthians, eles são diferentes do palmeirense, até por região. O que tem para fazer na zona leste é diferente do que tem na zona oeste. Então, você tem que pensar tudo isso, a estrutura da região, do clube, que tem mais identificação, o perfil do público, dos torcedores. Um tem um público mais CD, o outro, de repente, tem um público um pouco mais qualificado, mais, né, socialmente qualificado. Então, eu não acredito em solução pasteurizada, cara, mas o que eu acredito é que não dá para fazer um negócio pontual. Assim, você pensar só no pré-jogo, no dia do jogo e nos dias pós-jogo. Acho que tem que manter uma comunicação always on com os caras, com a torcida, precisa esquentando a torcida ao longo do tempo, para você poder contar a história desse pré-jogo, né? Acho que essa é a grande parte, é o grande gap também que os clubes estão tendo. Eles não estão mantendo relação com o torcedor. Assim, como se sumisse, aí 2 dias antes de você querer alguma coisa, você levanta a mão e fala, vem aqui que eu vou te contar um negócio legal. E não vai, alguns vão engajar, mas você não vai conseguir convencer o cara não tem reciprocidade, né? Não vai conseguir comprar. Eu estava falando com o fundador de uma rede de varejo lá do Mato Grosso do Sul, e ele falou bastante de gerar identificação com o consumidor, o trabalho que ele faz de gerar identificação com o consumidor dele. O trabalho de pesquisa forte que ele faz, então, ele contou que ele fez por 3 anos aquele sistema de consumidor, de cliente oculto, que enfim, depois ele mudou para o NPS, e aí ele leva o cliente na loja para falar o que está certo, o que está errado. Assim, e os clubes, eles tendem a ter um distanciamento muito importante do torcedor, né, que é ruim. Ele não conhece o que o torcedor que ele tem, essa que é a verdade. E aí, para falar alguma coisa que ele vai, com o torcedor que ele vai gostar, ele vai ser sempre chute. O futebol é muito ruim, que ele tem muito achismo, sabe? Uhum. É muito baseado na opinião das pessoas de dentro, pouco em dados, sabe? Isso me incomoda muito. E aí, a partir do momento que você vai para a opinião das pessoas, fica aquela bagunça, porque hoje, lá no São Paulo que a gente estava falando, o Leco, ele tem um gosto.
Se é certo ou errado, não sei, mas ele tem um gosto. Amanhã tem eleição para presidente, entra um novo presidente, tem outro gosto. Aí vai lá e muda tudo. E ninguém pergunta para o torcedor o que ele quer, o que ele gosta, qual que é o ponto, o pain point dele, né? Quais são as dores dele que o clube pode ajudar a resolver, sabe? E aí sim você vai olhar para a experiência. Qual que é? E depois disso, saber tudo isso, falar, que experiência que eu posso prover para esse cara, que ele vai curtir, que vai resolver o problema dele. Seja uma experiência para a família, porque a mulher não gosta que ele vá para o futebol, porque ele fica longe de casa. Seja, sei lá, mas precisa ter essa proximidade com o torcedor para poder cada um definir a sua estratégia de ativação pré-jogo, no dia do jogo e pós-jogo. Isso entra muito numa outra questão que foi levantada no report e que eu até ia comentar contigo aqui, pedir tua opinião. Por onde os clubes eles deveriam começar, né, esse processo de digitalização? E você já começou uma resposta que é entendendo e criando mecanismos para realmente captar esses dados, né, para poder fazer essa mineração e aí entender. Então, eu acho que passa muito realmente por isso que tu comentou, né? Eu acho que sim. Cara, para tudo que eu faço na minha vida, principalmente nas consultorias que eu tenho feito, tem, graças a Deus, dado muito certo, eu tenho um processinho muito simples, cara, que o primeiro passo é ajudar o cliente, meu cliente, né, que eu estou fazendo consultoria, isso talvez sirva para os clubes, a se conhecerem. Muitas vezes, ainda mais clubes que são centenários, o DNA do clube ele se perde, cara, de novo, porque ele vai incorporando achismos de pessoas que estão passando lá. E aí o propósito do clube, o propósito que o clube nasceu, que está no estatuto, ele se perde. E aí, se você perdendo esse DNA, dificilmente você vai saber com quem você quer falar. Dificilmente você vai saber o teu tom de voz. Dificilmente você vai saber o que você pode prover de soluções para essas dores do teu cliente. Então, o primeiro passo de tudo, para mim, é olhar para dentro, olhar para a história do clube, olhar para o DNA, olhar para o propósito. Qual que é o propósito desse clube? Para que a gente existe? Para quem que a gente resolve para as pessoas? Quem que é o nosso público que a gente acha que é o nosso público? Primeiro passo. Descobriu isso ou desenhou isso, vai para a rua para entender de fato o que acha, ou cruzar com o que acha. A gente achava que o nosso público eram homens e mulheres, classe A, B, residentes na Zona Sul de São Paulo, não sei o quê. Vai para a rua, pesquisa. Aí depois, daqui a pouco, você vai descobrir que não é, que teu público é BC 60 a mais, que mora na Zona Norte. Sei lá. Isso muda, né, cara? Muda o jeito que você vai falar, muda o teu planejamento. Se você tem a base de que se o São Paulo, que a gente estava falando, se de repente o São Paulo descobre que a maior base de torcedores dele mora na Zona Norte, o planejamento de ativação dele não pode ser perto do Morumbi. E aí o que surge, né? Vai ter que fazer no dia de jogos, obviamente, mas o planejamento de ação. Bom, o que a gente vê muito, né, é ações muito pontuais, né? A gente, recentemente, 2 dias atrás, o Corinthians lançando a camiseta no Free Fire, coisas assim, mas sem uma estratégia digital e de comunicação realmente criada e alinhada com o propósito do clube, né? Assim como o modelo de jogo e contratações, o clube muitas vezes ele não sabe nem qual é o modelo de jogo que ele quer jogar, porque troca de técnico para o outro técnico. Então, realmente, eu concordo muito e acho que essa questão cultural e conhecer realmente a cultura do clube, fazer esse diagnóstico, tanto mais filosófico, né, mais relacionado a propósito, que é uma coisa muito legal de se fazer, e poucos clubes fazem, quanto a um diagnóstico mais puro, assim, de quais são minhas redes sociais, como o meu torcedor ele reage em determinados posts, como é o perfil do meu torcedor no Twitter, no Instagram, no YouTube. Esse tipo de coisa eu vejo que, até por falta de braço ou não, ou
o clube não dá a devida importância para a área de marketing e comunicação, acaba não acontecendo, não é? Cara, eu não sei se é falta de braço. Eu acho que às vezes nem é falta de braço, cara. É a estrutura do clube que ela não é feita para isso, não é feita para ser gerido como uma empresa. E aí fudeu. Aí, se tem decisões que você vai, mesmo que você tenha estrutura, que você tenha braço, você vai desmotivando, né? Tem um cara bom, o cara vai lá, faz um monte de planejamento, não sei o quê. Aí cai para cima para uma opinião que muitas vezes é baseada no senso político. Aí o cara vai parar, ele vai começar a fazer cada vez mais o arroz com feijão só para tocar a bola de lado. A inovação, embora ela venha top-down, né? A gente tem que abrir espaço, né? Para ela florescer na organização. E como fazer isso, né? Baseado nas experiências que você teve com organizações, empresas, como um clube poderia fazer esse processo? Cara, tem várias coisinhas, assim, muito, muito simples de você pensar, né? Uma delas é você não entender que não existe uma resposta única, uma resposta certa, sabe? Isso, os clubes, eles têm tanto medo de fazer, de desagradar politicamente outras pessoas internas do clube e a torcida, que eles tentam buscar sempre a resposta certa. E não tem resposta certa. E toda vez que você busca a resposta certa, você trava, porque dificilmente você vai ter algo que seja o bullseye, né? E aí você trava, você não faz nada. A tendência é o que tem o futebol aqui no Brasil. E é importante também os caras questionarem o que tem, né? Que é outra coisa. O futebol é muito já estava assim quando eu cheguei, né? Então, Sim. questiona, cara. Por que é assim? Por que é desse jeito? Por que o torcedor entra por ali? Por que a rede social é essa? Por que não sei o quê? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o processinho de gestão, que é muito simples, que os caras, a grande maioria das empresas, não estou falando nem clube, né, mas a grande maioria das empresas não faz, o processo criativo é o cara virar e falar assim, tá, você me trouxe uma ideia bacana, amanhã me traz 10 ideias. Faz o cara pensar, faz o cara pesquisar, sair da caixa. Geralmente a primeira ideia não é a mais efetiva, né? Então, você traz 10, na pior das hipóteses, você tem uma base comparativa. Você pode ser mais adepto a risco. Entender que, cara, os caras vão errar, os caras vão fazer merda, o cara vai ter o dia que ele vai postar um negócio que a torcida não vai gostar, o cara vai ter outro dia que não sei o quê. Sem risco, você não estimula a criatividade, você não tem inovação. Essa cultura de medo que o futebol impõe, eu acho que ela desestimula qualquer tipo de criatividade ou de inovação que possa ter, né? Cara, para testar tem um aplicativo que você estava falando, pra testar um aplicativo, cara, o parto da montanha que é, bota no ar, cara, testa, se as pessoas não gostarem, tira. Se eu não gostarem no sentido de não teve engajamento, não teve adesão, não está gerando os dados que achou que gerava, tira. Qualquer empresa faz isso. Qualquer empresa grande faz isso. Quantos testes que não são feitos em empresas super grandes e tal. Eu acho que é por aí, cara. Acho que esse assim, na prática, eu acho que é meio isso. Você se conhecer sua audiência, saber onde ela está, testar, deixar as pessoas embaixo ter ideias e não reprimir, deixar elas confortáveis que, puta, se ela tiver uma ideia que foi pro ar e não deu certo, ela não vai ser mandada embora, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. Cara, concordo plenamente. A criatividade é um bem que nasce com a gente, né? É um ativo que nasce com a gente e ao longo da nossa vida a gente vem sendo bloqueado. Já diria o bom Murilo Gun, né? O bom e velho Murilo Gun.
E, cara, realmente, a gente sofre muitos bloqueios e as organizações, principalmente no futebol, elas são grandes sabotadores, né, de mentes criativas. E isso é muito triste, né, porque o futebol ele envolve paixão, e, e acho que quando você está trabalhando com futebol, que é algo que você é apaixonado, trabalhando, por exemplo, no clube no futebol, que é um esporte que você é apaixonado, no clube de coração que tu tem, e, cara, as coisas tendem a fluir muito mais. Mas aí tu tem uma gestão política que, que fica sabotando essas ideias, né? Eu só vou discordar com você sobre o Clube do Coração. Eu sou contra torcedor fanático ser profissional do clube, cara. Que a tendência dele fazer merda é muito grande. A Você acha que tendência tem dele ir pelo coração é muito grande. Você precisa ter uma frieza de o clube tá tomando pau, tá perdendo, você precisa lançar uma campanha. É lógico que você precisa analisar a crise e tal, mas a crise que o clube tá passando, mas a primeira derrota de clube, os caras cortam tudo. E isso é pela paixão, você não adapta a comunicação, você corta. Uhum. Você falou da parte mais técnica, o cara começa, o time começa a perder, o que acontece? Manda o treinador embora. Então, isso todas são decisões baseadas porque os caras são apaixonados. Ele não quer, o presidente do Palmeiras não quer perder para o Corinthians porque ele não quer perder para o Corinthians, não é porque vai prejudicar o ano do clube. Então, eu fui mais enfático no contra, mas só para marcar, mas não é que eu sou, obviamente, não é que eu sou contra, mas eu tendo a pensar com muita parcimônia de ter torcedor participando da gestão do clube. Acho que tem uma frieza corporativa que precisa ter que dificilmente o torcedor fanático vai conseguir ter. Uma hora ele vai ser levado pelo coração e tende a fazer alguma coisa que não era o melhor para o clube, mas era melhor para os torcedores, sabe? Alguma coisa assim. Sim, sim. Não, cara, faz sentido porque realmente no Brasil a gente vê muita coisa acontecendo nesse caminho que você está falando e, e realmente pode ser algo que vire um tiro no pé, né? Bom, entrando num papo um pouco mais de empreendedorismo e até falando para uma galera que quer empreender e quer, de repente, empreender no esporte. A gente sabe que, até ontem tu estava falando com o Giba, né, que empreender no Brasil é complicado, né? E eu vou adicionar que empreender no esporte e no futebol é mais complicado ainda, né? A barreira e o muro é mais alto para você entrar ainda. As pessoas, às vezes, quando me procuram para conversar assim, pô, o que eu faço para, de repente, entrar no mundo do esporte, do futebol? Cara, bater na porta só não vai funcionar, tem que chutar ela, senão não adianta, né? Tem que dar um peitaço mesmo para conseguir. Mas assim, então, quais são as características que tu acha que um empreendedor ou uma empresa, uma startup, enfim, deveria ter para ter mais chance de ter sucesso numa indústria tão competitiva e fechada como é a nossa, né? Cara, eu fiz a gente fez um podcast outro dia com um cara que chama Jean Martinez. Jean Martinez, ele foi diretor de inovação da Coca-Cola com 23 anos, global. Virou global com 25, 26 anos. E hoje ele tem uma empresa que chama Winning, que é uma plataforma de inteligência criativa. Então, o que ele fala, até juntando essa tua pergunta com a anterior, ele fala que, cara, hoje tudo que você precisa de informação está disponível online. Você consegue prever o futuro olhando os dados. Então, você consegue prever mudanças de comportamento que podem sugerir necessidade de novos produtos com dados que saem da internet. Então, você vê, as pessoas estão começando a ficar mais em casa.
que produtos que elas vão precisar para ficar mais em casa e ficar de forma confortável. E é um negócio que ele me fala, que falou e me chama muito a atenção, é assim, tem muita oportunidade por aí. Tem muita oportunidade por aí. Tem muita demanda, tem muita dor das pessoas que não estão sendo atendidas, ou que estão sendo mal atendidas. Se você usa esses dados e consegue interpretar bem para saber dessas dores e saber resolver essas dores, você vai sair na frente de muita gente. Então, acho que esse é o primeiro passo para quem quer entrar no esporte. É você realmente ter alguma coisa para oferecer, porque eu concordo, entrar no esporte é dificílimo, que é um meio de relacionamento e tal. Só que muita gente que tem a oportunidade não tem o que oferecer. Então, puta, eu não consegui, o esporte fechou a porta para mim. Legal, o que você ofereceu? Que problema que você estava resolvendo? Também tem essa, eu duvido que qualquer dirigente do futebol, em sã consciência, vire as costas para alguém que tem um produto que vai resolver o problema dele. Entendeu? Então, assim, e a maioria das pessoas só quer entrar por entrar, ou quer entrar e depois descobrir o que tem. Não, descobre o que você está resolvendo, tem uma solução foda na mão, e aí você pensa em entrar. Esse é o primeiro passo. Aí você entra na dificuldade, aí depois que você tem isso, você chega na dificuldade de ter acesso às pessoas. Que, como é um meio de muito relacionamento, ele demanda que você gaste mais tempo e, às vezes, mais dinheiro para estar em eventos, para estar perto das pessoas, para poder se apresentar, para poder ser visto. Tudo isso é o que influi. E, por último, cara, uma coisa que muita gente não faz, que é o simples, que é ligar, cara. Liga, manda mensagem. Às vezes o presidente do clube no Instagram, ele está muito disposto a ler mensagem. Cara, quantas vezes o cara fala, não consigo entrar no futebol, não me dá certo. Quantas vezes ele mandou um direct ou uma mensagem no LinkedIn ou um e-mail pro diretor de marketing do clube para falar que o futebol não está abrindo as portas também? Não estou dizendo que não é difícil, é super difícil, o futebol é fechado. Mas quantas vezes ele tentou de fato? Então, acho que é por aí, cara. Ter o que falar, ter um produto bom, estar onde esses caras estão. Se você não tem nenhum relacionamento, zero relacionamento que possa te ajudar a ir entrando, você tem que estar onde esses caras estão. Então, eventos da comunidade do esporte, sei lá, uma Brasil Futebol Expo, uma SoccerCon, uma SoccerX. Tem que estar nesses lugares que você pode ter acesso de alguma forma, né, pagando ou com algum tipo de relacionamento nessa indústria de evento. Tem alguma coisa para falar? Tentar, cara, e dar o primeiro passo. Eu sempre conto essa história do Luciano, cara. Eu não conhecia o Luciano Huck. Nunca tinha visto o cara na minha vida, mas eu imaginei que ele podia me ajudar. Eu mandei um e-mail para a assessora dele e consegui virar sócio do cara. Porque eu sou especial, isso lá atrás no Desimpedidos. Foi assim que você conseguiu a sociedade com o Luciano Huck. Cara, é muito louco, né? Joguei no Google. Assessoria Luciano Huck. Consegui o telefone da Ju Cook, da assessora dele. Aí que entra o passo. Eu acho que eu tinha alguma coisa legal para falar. Claro. Porque eu passei para ela encaminhou para o Luciano e para a empresa de investimento dele, para a Joá. E eles me receberam. Então, assim, tem que meio que também ir atrás, né, cara? Porque é muito mais fácil você ficar reclamando, não, que o futebol não abre espaço. De novo, é difícil. Mas falar que não abre e nunca ter tentado, e só porque, eu tentei falar com não sei quem, eu mandei meu currículo na Cato, que tinha uma... E muitas vezes o futebol em si, né, até outros esportes estão mais evoluídos nisso, são mais abertos, mas o futebol, cara, para lançar uma vaga no LinkedIn, por exemplo, no Brasil ainda são raríssimas exceções, né? Então, os meios tradicionais, eles não vão te levar aonde você quer, né? E sobretudo nessa indústria. E acho que essa saída da zona de conforto também
é algo que é tão clichê, né? Mas os clichês existem por algum motivo. E acho que vale muito aqui, né? Tem que realmente ir muito atrás e provavelmente aquela cultura do erro, né? Ela vai entrar muito aqui, cara. Você vai errar, você vai tomar muito não, mas uma hora Sim, vai acontecer, né? Como aconteceu contigo. sim, sim. E não só comigo, cara. Você ouve várias histórias, né? Quando você ouve a história do Geraldo Rufino, que quanto que ele se fudeu e ele foi atrás e conseguiu virar um puto empresário. Você vê, tanta história por aí de caras que foram atrás de fato, que daí eu me questiono várias vezes, falo, será que eu estou indo atrás quando deveria para chegar onde eu quero? Sim. Então é meio que isso também, né, cara? Porque, de novo, é muito mais fácil você ficar se lamentando e reclamando que você não tem oportunidade do que você se matar para ir atrás, né, cara? Então, Exato. Exato. isso eu gosto muito no futebol, para esporte, né? Por ser um meio muito aspiracional, E eu as acho pessoas que se as enganam, né? As pessoas se pessoas, enganam. Acho que é glamour. né? E eu acho que elas se enganam assim de, porra, ninguém me dá oportunidade, porque eu queria, sei lá. É. Cara, indo já para o final, é, assim, a gente vem notando que no mundo inteiro a indústria do esporte ela vem se aproximando cada vez mais de ambientes de inovação, de startups, justamente porque percebeu que de repente internamente, né, não se consegue criar soluções ou, enfim, fazer com que elas avancem de forma rápida e dinâmica como deveria ser, né? E como é que tu vê essa aproximação de clubes, de entidades a ambientes de inovação, a startups? Cara, eu acho fundamental. É o que a gente estava falando ali, né? É que assim, tem uma questão que o pessoal entende criatividade como algo, como um dom, algo que um sparkle, um negócio que nasceu com o cara, que não sei o quê. E na real, cara, até eu tenho isso na minha bio do Instagram. Criatividade é saber resolver pepino, cara. É isso aí. Você saber sair da situação adversa com agilidade e com menos prejuízo. Isso é criatividade, não é é lógico, o cara que desenha bem, que não sei o quê, que faz a campanha publicitária, ele é criativo. Mas criatividade, de fato, é o cara que consegue resolver as coisas com pouca informação, com pouca ferramenta e com menos tempo possível. Isso sim é criatividade, usando as ferramentas que tem para se virar. A inovação é, de repente, a criatividade que chega ao mercado, né? Que chega com o É isso, CNPJ. né? A inovação é isso. A inovação é você conseguir chegar na frente dos outros e resolver um problema que ninguém está resolvendo. Você conseguir usar uma ferramenta que ninguém pensou em usar para aquele fim. Você ter cultura de erro. Isso é inovação. Ninguém vai inovar se não tiver tentado várias vezes e errado várias vezes. De novo, vou usar o exemplo do Desimpedido. Eu uso o exemplo do Fora de Série que a gente está vivendo aqui agora. O Desimpedidos, ele teve os primeiros programas que a gente achava que era o que as pessoas iam gostar, de bastidores, do Kibe fazendo porta de estádio, de o Elcio. Cara, mudou completamente, porque a gente errou, porque não era isso. Agora, no Fora de Série, a gente estava publicando conteúdos e a gente foi fazer uma autoconsultoria, uma avaliação. A gente viu que o conteúdo que a gente estava entregando ele não condizia com a audiência que a gente tinha. Ou seja, a nossa audiência estava esperando um negócio e a gente entregava outro. A gente errou. Então, essa cultura de erro, de inovação, só que a gente pôs na rua, a gente testou. Claro. Tu nunca saberia Essa, se ia ser errado, se ia dar certo ou errado, se não colocasse na rua, né? exato. Então, essa é a cultura de inovação, é a criatividade, é o teste, é botar na rua, é não ter medo de fracasso. Assim, não que alguém goste de fracasso, mas não pode ter medo. Se tiver medo, você não põe na rua. Não. Claro. Tem uma história que eu li uma vez, que um cara, eu preciso lembrar quem foi que falou. Assim, se você esperar você ter 100% das informações para começar a fazer alguma coisa,
A hora que você começar, que você tiver o 100% e começar a fazer, você já vai estar atrasado. As pessoas elas precisam ter 60%, 70% da informação necessária para começar alguma coisa. O resto é aprendizado na porrada. Então, isso para mim que é cultura de inovação. E essa cultura de inovação é que traz os grandes saltos, né? Aí, de novo, como o futebol não permite a entrada de inovação com tanta facilidade, a curva de crescimento, de melhorias ou de inovações no futebol acaba sendo pequeníssima, minúscula. E, cara, eu concordo 100% e acho que a gente tem que sempre olhar o lado positivo das coisas, né? Eu tento sempre ser muito positivo em tudo e a questão da pandemia pro futebol brasileiro, eu acho que, de certa forma, foi um marco que fez com que os clubes, pelo menos agora, comecem a olhar para esse tipo de iniciativa, para esse tipo de assunto que antes não era olhado, né? Porque não? Porque, enfim, era aquela rotina maluca de quarta e domingo, ou só pensando em jogo, né? E dessa forma, eu acho que os clubes estão olhando mais para isso, estão sendo um pouco mais abertos e acho que pode ser um legado interessante, né? Eu acredito que daqui a alguns meses, de repente para a próxima temporada, a gente já consiga ver algumas modificações interessantes no cenário, né? Tomara, cara, tomara. Eu ainda vejo os caras muito parados. Eu vejo essa quarentena sem futebol, e nenhum clube, está fazendo nada de conteúdo relevante para se manter em contato com o torcedor. Eu acho que é Cara, muito isso com tanto acesso, com tanta coisa que o torcedor provavelmente ia gostar de ver os caras treinando em casa, ver bastidores dos campeonatos passados, tipo o Last Dance, cara. Imagina o que os clubes não têm de imagem de bastidores dos campeonatos. Imagina o que os jogadores não têm de imagem. Pegar um Flamengo da última Libertadores, juntar os jogadores e falar, pessoal, manda para cá todos os vídeos que vocês gravaram nos últimos 3 dias antes da final. E faz um puta vídeo, uma puta série. Cara, ninguém fez nada, velho. Nada. Não tem nenhum conteúdo rolando, nada. Nada que você, puta, caralho, nossa. Então, assim, cara, eu espero que mude, mas não tô vendo muita mudança por hora, não. Eu acho que de resultado concreto realmente não tem nada expressivo, mas pelo menos em conversas e bastidores, assim, o que dá para sentir é que estão pelo menos escutando coisas que antes não queriam escutar. E já é alguma coisa num cenário que a gente não conseguia nem conversar antes, né? Então, eu concordo, realmente, o conteúdo e a riqueza que esses caras têm para engajar o torcedor, para monetizar esses conteúdos, né? Pô, os caras têm o mais difícil, né, André? Que é uma barreira baixíssima para conseguir dados do torcedor. Pô, o que uma empresa não faz para conseguir os dados de um cliente? Pô, se o Inter, que é o meu clube, me manda um e-mail de aniversário, eu vou responder uma pesquisa com a maior satisfação e é super fácil para eles, né? Realmente nada até agora vem sendo de fato feito, né? E aí, de novo, os caras estão esperando ter 100% da informação para começar e não errar. Aí você vai ver que não vai, ou não vai sair, ou vai ser aquelas aberrações que saem às vezes, né? Não, lançamos agora o QR Code, campeão. Os caras estão falando já de biometria, você tá falando de QR Code, cara. Sabe? QR Code o mendigo usa na China para receber a esmola. É isso, cara. É isso. Bom, André, deixa aí o contato do Foras de Série, comenta um pouquinho do Foras de Série,
que a gente lança também esse conteúdo quando a gente começar a fazer nossos movimentos nas redes sociais, que eu acho que é legal, que o pessoal pode ter vários insights interessantes. Eu acompanho, cara, todos os conteúdos, tanto teu quanto do Foras de Série. Faço questão de comentar, de compartilhar. Sei que isso é bom para vocês, mas, cara, tem tanta coisa ruim na internet que quando a gente vê coisa realmente boa, relevante, que agrega, a gente tem que, cara, realmente dar valor e ajudar. E ainda tem essa máfia gaúcha de vocês aí, né? Pois é. Essas gaúchas aí se junta, puta que pariu. Pô, e o Alfinho foi pai agora, né? Foi ontem, cara. Essa madrugada aí. Nina está aí. Foi ontem. Cara, Fora de Série é um canal uma empresa, né? Deixou de ser um canal de empreendedorismo e inovação. A gente tem um canal do YouTube, tem um perfil no Instagram, tem um perfil no Facebook, LinkedIn. Só que a gente quer cada vez mais ser uma plataforma de empreendedorismo e inovação. Então, a gente vai ter um curso, alguns cursos online em parceria com a Hotmart. Os caras estão sendo muito parceiros, a gente está ajudando, a gente está prestando uma baita consultoria para a gente para desenvolver esse produto, para montar a estratégia de lançamento. A gente está muito confiante que vai ser super legal. E o nosso propósito, cara, é guiar o empreendedor. A gente entendeu, e por experiência própria também, que falta muito guia, falta muita referência para quem está empreendendo. A gente até, o ano passado, a gente tinha uma cabeça de acompanhar o empreendedor. Porque, cara, a gente entendeu que não adianta só acompanhar. A gente precisa guiar o cara, precisa pegar pela mão, falar, ó, aqui, ó, vai nessa linha, vai nessa linha. E por que a gente pode fazer isso? Porque a gente é foda? Não. Porque a gente tem 200 entrevistas com 200 empresários fodas que passaram pelo início, desde da ideation, da idealização do projeto, até virarem uma puta companhia. Então a gente não está falando com executivo só. Tem executivo também, porque empreender não é só ter CNPJ, é você inovar dentro do seu trabalho. Então tem os executivos também. Mas a gente tem a galera que começou lá de trás, se fudeu, que tentou, batalhou, deu cabeçada, montou teu negócio, cresceu, teve os problemas da gestão, teve os problemas de comunicação. E esses caras passaram esses insights pra gente. E a gente está querendo facilitar o acesso a essa informação para quem está desenvolvendo. E também juntar o nosso aprendizado também, né? Que a gente aprendeu através dos cursos e repassar isso para as pessoas, né? Daí tem uma questão também de adaptação um pouco do que a gente lê. A gente vai, não sei se semana que vem, ó, a próxima, lançar um conteúdo novo, que a gente vai fazer a análise desses 200 vídeos que a gente fez. Assim, puta, ficou muito etéreo, ficou muito inspiracional e um pouco prático. Então, peraí, vamos pegar. O que a gente consegue aprender com essa entrevista? Puta, olha o que ele está falando aqui, olha o que ele está falando aqui, olha o que ele está falando aqui. Então, é esse tipo de coisa, cara, o Fora de Série está se propondo a fazer. É difícil, é um nicho, não é... Tem entretenimento, né? Essa talvez seja a minha maior contribuição para o Fora de Série, de trazer um olhar mais de entretenimento para esse conteúdo, para ele conseguir chegar a mais pessoas, né? Ser menos sério, ser menos quadrado, para poder conversar, né? Gerar mais conversa. Mas ainda assim, é um conteúdo no final do dia de educação, né? Claro. E ele tem menos alcance que um conteúdo de entretenimento puro. Então a gente sabe disso, a gente não precisa ser o maior canal do mundo, mas a gente precisa ser o maior canal do nosso nicho, a gente precisa ser o maior canal em engajamento, a gente precisa ser o maior canal em impacto nas pessoas. É isso que a gente está tentando fazer. Quem puder seguir, @Fora de Série em todas as plataformas. Tá fácil.